Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje a nossa aula será, dando prosseguimento à parte da trigonometria, no triângulo retângulo. E hoje nós vamos trabalhar o seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo. Perfeito? Bom, quando se vai trabalhar o seno, cosseno de um ângulo agudo, significa o quê? Que a gente vai trabalhar com os ângulos internos, de um triângulo retângulo, no caso o ângulo reto aqui no vértice A, E logo após o resto, que é o alfa e o beta, são os ângulos agudos, na qual a soma entre elas tem que ser igual a 90 graus, perfeito? Bom, se a gente for trabalhar o seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo, então a gente vai trabalhar referente ao ângulo interno. Então, por exemplo, o seno, quem é o seno? O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Essa é a regra geral. Só que a gente vai trabalhar em relação ao ângulo alfa. Quem é o ângulo alfa? Esse bem aqui. Então, o lado que está de frente ao ângulo alfa é o B, está aqui. Então, nesse caso, ele é chamado de cateto oposto, pronto. Então, o seno do ângulo alfa é igual ao cateto oposto, que é o B, dividido pela hipotenusa, que é o A. A hipotenusa, gente, não muda, é o mesmo. Então, de acordo com o que está aí na tela para vocês, tá? Bom, como está aqui com o círculo, o alfa, o B e A. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. E já o cosseno, então o cosseno do ângulo alfa, ele é igual ao cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é aquele lado que toca no ângulo agudo, aqui no caso o ângulo que será trabalhado, no caso o ângulo que está sendo trabalhado é o alfa. Então o lado será esse que toca o ângulo alfa e o ângulo reto ao mesmo tempo. Então eu chamo ele de lado adjacente. Então nós chamamos isso de cateto adjacente. Então o cosseno de um ângulo alfa é igual ao cateto adjacente, no caso o lado C, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa continua o mesmo, não muda, não muda. Perfeito? E agora a tangente. A tangente desse ângulo alfa aqui é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então a tangente é bem mais fácil de identificar, ó. Cateto oposto dividido pelo adjacente. Então nesse caso é o B dividido por C. Então, só lembrar da palavrinha Coca-Cola, ou seja, Coca. Então, cateto oposto, cateto adjacente. Pronto, é bem tranquilo, é bem fácil, perfeito? Tranquilo? Então, podemos perceber o seguinte, que esse sino do ângulo, a gente vai ver mais já lá na frente, só aproveitando o engate aqui, esse sino do ângulo alfa, ele é igual ao cosseno do ângulo beta. E o cosseno do ângulo beta é igual ao seno do ângulo alfa, perfeito? Isso aqui mais na frente vai ver essa diferença, perfeito? Então, de modo mais simplificado, nós temos aqui o seno do ângulo alfa igual a B dividido por A, que no caso é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, e o cosseno do ângulo alfa é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa, no caso C sobre o A. E a tangente é o B dividido por C, ou seja, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, perfeito? Então, como já foi frisado para vocês, o seno do ângulo beta, agora já vai mudar, a nomenclatura aqui. Então, o seno do ângulo beta, esse seno bem aqui de acordo com a seta do mouse. Então, o seno desse ângulo beta, gente, a regra do seno não muda. Então, a regra do seno é o que? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, referente a esse ângulo beta aqui, o ângulo beta, tá? Quem é o cateto oposto? É o lado C, tá aqui. Quem está de frente ao ângulo beta é o lado C, dividido pela hipotenusa, que é o A. A hipotenusa não muda, tá, gente? Então, fica nessa nomenclatura aqui, ó, C sobre A, certo? Observe que esse seno do ângulo beta é igual ao cosseno do ângulo alfa. Por quê? Porque eu tenho C sobre A. C sobre A, então eles são equivalentes, tá? E agora o cosseno do ângulo beta. Pronto, o cosseno do ângulo beta é o cateto adjacente. Observe que o lado B ele toca o ângulo que está sendo trabalhado e toca o ângulo reto. Então eu chamo isso de adjacência.
Então, nesse caso, é o lado adjacente. Em outras palavras, é chamado de cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é o A. Pronto, está aqui bonitinho, ó, B sobre A. Então, o cosseno de beta é igual ao seno de alfa. Olha aqui, ó, B sobre A e B sobre A. Certinho? Então, eles são equivalentes. Perfeito? E a tangente? A tangente, podemos perceber, né, que essa tangente de beta é a inversa da tangente alfa, tá? Ou seja, como nós estamos trabalhando com o ângulo beta, então a tangente é o que? O cateto oposto, no caso C, dividido pelo cateto adjacente, que é no caso B. Então teremos aqui, ó, C sobre B, certinho? Tranquilo? Então podemos perceber o que? Que a tangente beta é a inversa da tangente alfa, tá? É a inversa. Em outras palavras, podemos trabalhar também, gente, que como nós estamos trabalhando aqui o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, então a tangente de um ângulo qualquer, ele é igual a razão, no caso, a divisão do seno dividido pelo cosseno. Seno dividido pelo cosseno, tá? Por quê? Porque é a inversa de uma da outra. Porque quando substituir e dividir, né, nós vamos chegar a B sobre C. Bom, só que nós estamos trabalhando com o ângulo alfa, tá? Então, a tangente de um ângulo alfa é igual a B sobre A, né, dividido por C sobre A. Ou seja, mantém a primeira e multiplica a inversa da segunda. Aí vai aparecer o que? Vai aparecer B sobre C, tá? Como falei para vocês. Então, por isso que a tangente de um ângulo qualquer é igual a razão entre o seno dividido pelo cosseno, tá? Por quê? Porque quando eu for substituir aqui, né, substituir um deles, eu vou chegar nisso aqui, ó, B sobre C. Perfeito? Tranquilo? Então, outras palavras também, o seno de um ângulo qualquer, ele também é igual ao complementar do cosseno, ou seja, o cosseno vai ser 90 menos alfa. 90 menos alfa, certo? Tranquilo? E se fosse a tangente na inversa, então vai ficar 1 dividido pelo cosseno, tá? Que no caso aqui, ó, então a tangente do ângulo alfa é igual a 1 dividido por tangente de 90 graus menos alfa. Certinho? Tranquilo? Perfeito. E aqui nós vamos trabalhar a razão entre elas. Aqui nós temos um triângulo retângulo, né, na qual nós temos várias figuras semelhantes. Ó, nós temos um triângulo retângulo ABC. Temos outro triângulo retângulo GFC, temos outro triângulo EDC, temos, deixa eu ver o que mais, acho que só esses triângulos aqui, certo? E aqui nós vamos trabalhar a razão de semelhança entre elas. Por exemplo, a tangente de alfa, aqui é o alfa, então esse alfa aqui, ele é o ângulo agudo desse triângulozinho aqui, do triângulo maior e desse outro triângulo aqui, é o mesmo ângulo, tá bom? Podemos observar que o ângulo beta também vai ser para o triângulo menor, o ângulo beta também para o triângulo médio e o ângulo beta também vai ser para o triângulo retângulo maior, perfeito? E aqui podemos perceber que a distância entre F e C vale 4, DF vale 4 e AD vale 4. Então, somando todos eles, totaliza 12. Então, o cateto adjacente referente ao ângulo alfa, que o cateto adjacente vale 12 do triângulo retângulo maior, vale 8 do triângulo retângulo do médio e vale 4 do triângulo retângulo menor. Perfeito? Pois bem, aqui nós vamos fazer a nossa razãozinha aqui, ó. A tangente do ângulo alfa, aqui, quem é? É o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o AB. No caso aqui vale 6, né? É o AB, vale 6. Dividir pelo cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É o 12. Pronto, tá aqui, é o 12. E também ele será equivalente, igual a quem? Ao cateto oposto do triângulo do médio. Aqui, ó, tangente do ângulo alfa do triângulo médio, tá? Cateto oposto, que é o 4, dividido pela hipotenusa, perdão, gente. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que no caso é o 8. Então vai ficar 4 sobre 8, tá? 4 sobre 8, certinho? E por último nós temos um triângulozinho menor. Então vai ser o que? 2 sobre 4. Certinho?
Então, se você simplificar todas elas, elas sempre vão dar 1,5. Todas elas. Então, a razão de semelhança entre elas é 1,5. Perfeito? Então, elas são equivalentes. Então, podemos concluir, então, gente, que esses 3 triângulos retângulos, elas são totalmente congruentes. Perfeito? Só ver aqui qual é o tempo que estamos, né? 10 minutos já foi. E vamos finalizar nossa aula de hoje, já, tá? Bom, e aqui a tangente do ângulo alfa, né? A tangente do ângulo alfa será referente a quem? A DE. Tá aqui, ó, DE, como já foi frisado, dividido por 8. Ó, como vai dar 1,5, mesma coisa, ó. 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 2 dá 4. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Pronto, vai dar o mesmo 1,5. Então, elas são equivalentes, tá bom? E a outra tangente, tangente do ângulo alfa, é o FG dividido por FC, que é o triângulo menor, tá bom? Perfeito? Ó, 2 sobre 4, simplificando, vai dar 1,5. Todas elas, ó, os 3 triângulos retângulos, tanto do triângulo retângulo maior, a razão de semelhança entre elas vai dar 1,5. Tanto quanto do triângulo do médio, né? O triângulo médio, no caso esse aqui, que é o DEC, vai dar 1,5 também. E o triângulozinho menor, FGC, vai dar 1,5. Então, a razão de semelhança entre elas vai dar 1,5. Então, por isso que elas são totalmente semelhantes e congruentes, tá? E aqui vamos partir para um exemplo. Olha aqui. Determinar os valores do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos alfa, beta, lambda. E esse aqui, né, que parece um P. Da figura abaixo. Pronto, aqui nós temos um triângulo retângulo. Nós temos outro triângulo retângulo aqui da cor rosa, né? Só que aqui a gente vai trabalhar o seno, o cosseno e a tangente dos respectivos ângulos, de acordo com o que está no enunciado, tá? Então, vamos lá. Então, bora partir para o seno. Então, nesse caso aqui, nós temos que encontrar os valores de x. Por quê? Porque a hipotenusa, por exemplo, o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, e o cosseno, né, o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, nós temos que encontrar a hipotenusa. Então, nós temos que encontrar a hipotenusa desse triângulo aqui azul, e temos que encontrar a hipotenusa, que no caso é o y, do triângulo rosa. Todos os dois triângulos são retângulos, perfeito? Então, aplicando o teorema de Pitágoras no primeiro triângulo aqui, ó, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos seus catetos, né? Então, resolvendo isso, nós vamos encontrar um valor de x igual a 13. Pronto, de modo para a gente ganhar mais tempo, tá bom? Então, x vai ser igual a 13. Pronto, então esse x aqui, ó, vale 13. E o y, para a gente encontrar aqui, lembrem que esse y aqui é o nosso cateto, né? Dependendo do ângulo, ele pode ser o cateto adjacente em relação a quem? A esse P aqui. E ele será o oposto referente a quem? A esse y, a esse lambda aqui, tá bom? Pois bem, para a gente encontrar esse y aqui, a gente aplica também o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque o valor de x aqui vale 13. Então, de modo mais rápido e agilizando, né, o nosso cálculo e ganhando tempo, o vídeo não ficar muito extenso. Então, nesse caso, o valor do y aqui, ó, vai ser igual a 11, tá bom? Perfeito? Ou seja, 3 ao quadrado menos, né, 4 ao quadrado e raiz quadrada de 3 ao quadrado, que vai dar um número aí, né? Ou seja, vai ficar 16 vezes 3, que vai dar um número grande. Então, logicamente, o valor do y, né, resolvendo e depois extraindo a raiz quadrada, vai ser 11. Certinho? Continuando. Então, o seno do ângulo alfa, lembrem, né, que o seno do ângulo alfa é igual ao cosseno do ângulo beta. Lembram disso? Por quê? Porque é a mesma nomenclatura, né? Vamos voltar aqui rapidinho para vocês terem a visão, ó. O seno do ângulo alfa é igual ao cosseno do ângulo beta. Por quê? Porque é o B sobre A. B sobre A. É o mesmo? É. Pois é. Então, vamos lá partir para a nossa questãozinha. Por isso que eu coloquei aqui, ó, seno do ângulo alfa é igual ao cosseno do ângulo beta, que é igual ao cateto oposto, aqui referente ao ângulo alfa, ó. Quem é o cateto oposto? 5, dividido pela hipotenusa, que é 13. Pronto. E o cosseno do ângulo beta? Cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Ó, cateto, aqui, ó,
O cosseno, cateto adjacente, cosseno do ângulo beta, cateto adjacente, que é o 5, dividido pela hipotenusa, que é 3. Pronto, é o mesmo. E a tangente? A tangente do ângulo alfa é igual ao cateto oposto, que é o 5, dividido pelo cateto adjacente, que no caso aqui é o 12. Tá? E vamos encontrar os restantes dos ângulos, ou seja, do outro triângulo retângulo. Então, o seno desse ângulo lambda é igual ao cosseno desse outro aqui, ó. Tá? Então, nesse caso aqui, o seno do ângulo lambda é igual ao cateto oposto. Então, o cateto oposto vai ser o y, que a gente acabou de encontrar aqui, vai ser 11, dividido pela hipotenusa, que é 13, que é esse x aqui, que no caso que a gente encontrou que vale x igual a 13, perfeito? Então, o seno do ângulo lambda é igual ao cosseno do ângulo, esse pzinho aqui, será igual a 11 sobre 13. E a tangente? Então, a tangente do ângulo lambda será igual ao cateto oposto, que no caso é o y, que vai ser o 11, dividido pelo cateto adjacente. Então, o cateto adjacente é esse aqui, ó, 4 raiz quadrada de 3, 4 vezes raiz quadrada de 3, quase trava, né? E aí, lembrando que racionalizando aqui, ó, multiplicando aqui por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo, teremos 11 raiz quadrada de 3, aqui embaixo, né, quando estiver multiplicando, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz quadrada de 9, e a raiz quadrada de 9 vai dar o quê? 3, e 4 vezes 3 vai dar 12. Pronto, está aqui, ó, 11 raiz quadrada de 3 sobre 12, perfeito? E a tangente do ângulo vai ser o que? A tangente do ângulo P vai ser 4 raiz quadrada de 3 sobre 11, ou seja, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ó, sobre 11, perfeito? E o seno do ângulo beta? O seno do ângulo beta, ele é igual ao cosseno do ângulo alfa, tá? Então, a gente vai trabalhar esse ângulo beta aqui, ó. Então, o seno do ângulo beta é igual ao cosseno do ângulo alfa. Por quê? Porque é a mesma, né? Então, vamos lá. Então, o seno do ângulo beta. Quanto ao ângulo o seno do ângulo beta, é o cateto oposto. O que é um cateto oposto? 12. Dividir pela hipotenusa, que é 13. É o mesmo. Então, já que ele vai ser, o seno do ângulo beta vai ser 12 sobre 13, então o cosseno do ângulo alfa vai ser 12 sobre 13 também. Ó, cateto adjacente, hipotenusa. Perfeito? Tranquilo? Então, e a tangente do ângulo beta? Porque a gente encontrou aqui só a tangente do ângulo alfa, né? E a tangente do ângulo beta? A tangente do ângulo beta é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, 12 sobre 5. Tá bom? Então, pronto, encontramos todos os valores do seno, do cosseno e da tangente do ângulo alfa, beta, lambda e o do P. Ah, ainda tem mais um aqui, o seno do P, no caso aqui, ó, desse ângulo P, que já esquecendo. Então, vai ser o que? O cateto oposto, que é o 4 raiz quadrada de 3, dividido pela hipotenusa, que é esse x aqui, que no caso é o 13, ó. Então, vai ficar 4 raiz de 3 sobre 13. E o cosseno desse ângulo lambda bem que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. É a mesma, tá, gente? Não muda. Tranquilo? E aqui nós temos os nossos ângulos notáveis. O que é um ângulo notável? São aqueles ângulos, né, que nós temos que gravar, né, no caso, para a gente resolver qualquer questão que envolve esses ângulos, né? Então, nós temos 3 ângulos notáveis, que é o 30, 45 e o 60 graus. Então, vocês têm que gravar isso aí, tá? Então, vamos aqui ver a nossa relaçãozinha aqui, a demonstração. Aqui nós temos um triângulo, né? Um triângulo retângulo, né? No caso aqui dividido em 2 triângulos retângulos. Aqui é um triângulo equilátero, né? Esse aqui vale A, aqui também vale A. Só que aqui nós temos a metade, A sobre 2, não é isso? Então, todo triângulo equilátero, os ângulos internos dela, de cada vértice, é 60 graus. 60 mais 60 mais 60, que vai dar 180 graus. Então, esse vértice C aqui vale 60 graus. O vértice A vale 60 graus. E o vértice B vale 60 graus. Então, todos os 3 cantos valem 60 graus. Então, logicamente, nós temos um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que possui todos os lados iguais e os ângulos internos iguais. Perfeito. Então, se eu traçar um segmento de reta na qual divide esse triângulo retângulo pela metade, eu vou chamar isso aqui de H, que é a altura do triângulo equilátero. Se eu estou dividindo pela metade, então significa que é uma bissetriz aqui. Então, bem aqui, ó, vale 30 graus e o outro vale 30 graus, perfeito? Então, esses 2 triângulos retângulos são congruentes. Aqui é 60,
30 graus. 60 mais 30 vai dar 90. E mais 90 que está bem aqui, que é o ângulo reto, vai dar 180, perfeito? Bom, e aqui nós vamos calcular, encontrar o nosso seno do ângulo de 30 graus. Quanto equivale o seno do ângulo de 30 graus? Né, o cateto oposto? Pronto, o cateto oposto, que é o A sobre 2, dividir pela hipotenusa, que é o A. Pronto, que é isso aqui, ó, A sobre 2 dividir por A. Então, mantendo a primeira e multiplicando a inversa da segunda, que a gente vai eliminar o A de cima com o A de baixo, ele vai dar 1,5. Então, significa o quê? Que o seno de 30 graus vale 1,5. Bom, vocês lembram que o seno de 30 graus ele é equivalente ao cosseno de 60? Sim, eles são iguais. Então, logicamente, o seno de 30 graus e o cosseno de 60 graus, ele vale 1,5. Tranquilo? Então, ele vale 1,5. É bem legal, gente, a matemática. E o seno de 60 graus? O seno de 60 graus, ele é igual ao cosseno de 30 graus. Eles são idênticos, tá, gente? São iguais, são equivalentes. Então, vamos lá, bora pensar o seguinte. Quem é o seno de 60 graus? O seno de 60 graus, de acordo com a seta do mouse, é o cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa, que é o A. Tá aqui, ó, H sobre A. Perfeito? Só quem é esse H, de acordo com a formulazinha lá da altura do triângulo equilátero? É o A vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Dividir pela hipotenusa, que é o A. Pronto, mantém a primeira e multiplica a inversa da segunda. Teremos A raiz quadrada de 3 dividido por 2A. Corta o A de cima com o A de baixo. Então, logicamente, teremos raiz quadrada de 3 sobre 2. Ou seja, o seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. Então, podemos concluir o que, gente? Que o seno de 60 é equivalente ao cosseno de 30 graus, ok? Que vai dar raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 graus? Vocês lembram que a tangente é o seno dividido pelo cosseno? Perfeito. Então, a tangente de 30 graus é o cateto oposto, que está aqui, ó, A sobre 2, dividir pelo cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É o H. No caso, o H é a altura do triângulo equilátero. Então, a altura do triângulo equilátero ele vale A vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Perfeito? Então, mantém a primeira e multiplica a inversa da segunda. Pronto, corta o 2 de cima com o 2 de baixo. O A de cima com o A de baixo. Então, vai ficar 1 dividido por raiz quadrada de 3. Então, racionalizando isso aqui, né, vai ficar 1 vezes raiz quadrada de 3 dividido por 3. Por quê? Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 vai dar o quê? Vai dar o 3. Perfeito? Tranquilo? E a tangente, para finalizarmos? Então, a tangente do 60 graus, né, no caso aqui, vai ser o quê? O cateto oposto, que é o H, dividido pelo cateto adjacente, que é o A sobre 2. Olha aqui, ó. H dividido por A sobre 2. Quem é esse H? A vezes raiz quadrada de 3 sobre 2, dividir por A sobre 2. Mantém a primeira e multiplica a inversa da segunda. Então, fazendo isso, nós teremos raiz quadrada de 3. Então, a tangente de 60 graus vale raiz quadrada de 3. Tá bom? E aqui, quanto aos ângulos notáveis de um quadrado, né, de um quadrado de lado A, é a mesma nomenclatura que o ângulo reto, né, 90 graus, a metade é 45. Por quê? Porque foi traçada uma diagonal aqui entre o vértice C e o A, 45, 45, né? Tranquilo. E a mesma nomenclatura, tá? Seno de 45, que aqui nós vimos o 30 e o 60, agora é o 45 graus, como eu falei para vocês, que os ângulos notáveis é 30, 45 e 60 graus. E o seno de 45 graus, de acordo com esse triângulo retângulo bem aqui, é o que? É o cateto oposto, que no caso o A, dividir pela hipotenusa, que é o D. E esse D aqui, quando for calcular a diagonal de um quadrado, ele vale A raiz quadrada de 2. Corta o A de cima com o A de baixo, sobra 1 raiz quadrada de 2. E racionalizando, vai dar raiz quadrada de 2 sobre 2. Lembram que o seno de 45 graus, ele é igual ao cosseno de 45 graus. Então, eles são iguais. Perfeito? E a tangente de 45 graus? Cateto oposto, dividir pelo cateto adjacente, ou seja, A dividido por A, que vai dar 1. Pronto, então finalizamos nossos ângulos notáveis. E aqui nós temos a nossa tabelinha, né? A tabelinha dos ângulos notáveis.
de 30, 45 e 60 graus. No caso aqui, ó, o seno, cosseno e a tangente. Seno de 30 graus, 1,5. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz quadrada de 3 sobre 2. Cosseno de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 graus, 1,5. E a tangente de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus vale 1. E a tangente de 60 graus vale raiz quadrada de 3. Então, turma, vocês têm que gravar essa tabela, tá? Tem que gravar mesmo, botar no sangue, tá, gente? Ou então vocês dão um jeito aí de fazer uma musicazinha, né? Como eu já ensinei para vocês, quem já foi meu aluno no ano passado, só fazer aquela musicazinha, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3. Todo mundo sobre 2 e a tangente sobre 3. Lembrando que fica sobre 3 apenas a tangente de 30 graus. Certinho? Tranquilo? E aqui deixo uma mensagem para vocês. Não deixe que pessoas frustradas, que jamais tiveram coragem de ir em busca de seus sonhos, desanimar você. Tá bom, gente? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tá bom?